Olá, sou o aluno Fidelcino do curso de Licenciatura em Filosofia, aluno concluinte. Sou do Polo de Onápolis, extremo sul da Bahia, e estou explanando o trabalho, como eu havia dito para vocês, o que é uma igreja, o que ela consiste, o que não só simplesmente um templo em si, mas a igreja como o corpo místico de Cristo, para vocês entenderem o que é a Santa Igreja Católica. E depois disso que eu fiz essa explanação no primeiro vídeo com vocês, a segunda parte do meu trabalho também é vendo o que consiste essa fé da igreja, o que ela acredita. Primeiro abordei que é o tripé da nossa fé, o tripé da fé da igreja, o que ela acredita, pelo magistério. Hoje eu estarei nesse vídeo, nessa explanação, estarei falando para vocês o qual é a segunda parte, que é a tradição. Como que essa igreja sobreviveu a 2000 anos com tanta informação, pelo fato da sua doutrina, o que ela acredita, que como são o tripé, então já explanei um, que é o magistério da igreja, o segundo é a tradição, e depois irei explanar a Sagrada Escritura. Por isso que temos que fazer em partes, para não ficar muito longo e também para a gente entender um pouquinho, porque uma coisa vai ligando à outra. Então o que nós temos que ter em mente, primeiro de tudo, é que nós temos esse tripé, onde Jesus fundou a sua igreja perante Pedro, e nós temos esse tripé onde ela sustenta, a sustentação da igreja é perante isso. Então vamos lá, nos slides já mostrar para você, que eu preparei aqui com um carinho a vocês. Vamos lá dar início a essa explanação. A tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Nós temos que já perceber que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é o que nós acreditamos. Como eu havia dito nos outros duas explanações, eu não estou aqui para converter ninguém, aqui não é o sentido para ninguém virar católico, mas em si para explanar, pelo fato para nós entendermos melhor o que é a Igreja Católica, porque é uma fé de 2000 anos, para nós entendermos o que ela consiste, o que ela aonde ela caminha, para onde ela está caminhando. Então Deus, que nós acreditamos, nós que somos cristãos, nós acreditamos que Deus é o soberano de tudo, Ele é o criador de tudo, como nós vimos no dogma também, pelo magistério, que Ele é o criador de tudo. Então Ele dá esse conhecimento, Ele quer que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Isso é de Jesus Cristo, então por isso que Ele manda seu Filho, a terra Ele se encarnou, como a gente já havia dito num outro vídeo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era um espírito. É 3 pessoas em uma só. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma só. Ele era espírito, ele se fez carne e quis habitar entre nós. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos, a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Então é isso que Deus Ele quer, que depois que Cristo veio à Terra, depois que Ele ensinou, passou toda a sua doutrina, que foi, como diz no último versículo do Evangelho de São João, ele fala que nenhum livro do mundo, nem que for escrito todos os feitos de Cristo, daria para ser escrito, que nenhum livro conteria, porque Jesus ele fez muito mais do que aquilo que nós vimos nos Evangelhos e também no Atos dos Apóstolos e também no Novo Testamento, que fala de Cristo, porque não teve muitas coisas grandiosas que Jesus fez, que eles escreveram, que acharam a necessidade para que não se perca na história. Que Jesus ele não pediu para escrever nada, nós temos que ter em mente isso, que é isso que a cultura protestante não acredita. Que é por isso que eles protestaram o que a igreja pregou esses 2000 anos,
de 1500 para cá, com a Reforma Protestante, que foi em 1517 por Martinho Lutero, que ele protestou tudo, ele publicou as suas 95 teses, onde que tudo isso que foi pregado pela igreja, a tradição, o magistério, tudo que a igreja estava pregando pelos sacramentos, que era para nós desvincular disso e simplesmente acreditar na verdade absoluta que eles falam, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, onde ali é regra de todo cristão. Por isso que eles acreditam só na palavra de Deus. Eles não acreditam nos sacramentos, eles não acreditam na intercessão dos santos, na virgindade de Maria. Eles acreditam que Maria foi mãe de Jesus, mas eles não acreditam na virgindade dela, eles não acreditam na intercessão dela. E por isso teve a necessidade de acontecer tudo isso, da igreja começar a se mover e passar essa tradição para nós, que até então, de 1500 para trás, dos primeiros séculos, ninguém tinha o volume todo bonitinho da Sagrada Escritura, como nós estamos vendo, que eu mostrei para vocês, e todo o volume aqui, separadinho, bonitinho. Era uma biblioteca imensa, por isso que se chama Bíblia, porque é uma biblioteca imensa, onde tinha vários pergaminhos, vários papiros, escrito de N formas, onde a igreja foi ajuntando, que ficou 3 séculos para poder ajuntar nesse volume que nós temos hoje. Então a Bíblia ela não caiu de paraquedas aqui com esse volume tudo bonitinho para nós, que hoje tem vários tamanhos, tem pequeno, médio, grande, tem de todos os gostos, cores, mas o conteúdo dela é o mesmo. Porém, com isso, a igreja achou a necessidade, depois de 1500 para cá, colocar realmente essa biblioteca em nossas mãos, para que nós possamos ver cada vez mais o que é a igreja, o que é Jesus Cristo mais de perto. E até então a igreja sobreviveu de 3 séculos de discussões para saber o que entra, o que tira da Sagrada Escritura. Nós vivemos sobre a tradição. Então essa tradição é vinda dos apóstolos. Aonde isso provém então? O que é a tradição da igreja? É os ensinamentos que recebemos dos apóstolos. O porquê que é isso dos apóstolos? Porque quando Jesus iniciou a sua vida pública, com 30 anos, que ele foi batizado por João no Rio Jordão, ali ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ali é onde ele começou a sua vida pública, ali é onde ele começou a fazer os seus milagres. O primeiro milagre de Jesus, para quem não sabe, e aqueles que já sabem recordar, foi nas bodas de Caná, num casamento do seu primo Benjamin, que ele foi para festejar com o seu primo, que por mais que ele era Deus, ele se fez homem, mas ele também era um homem que se divertia no meio de seus amigos e parentes. Porém, naquela ocasião do casamento, naquela época, faltar vinho no casamento era um escândalo, era uma coisa que hoje em dia é um escândalo. Alguma coisa que vocês pensem aí que é alguma coisa que é escandaloso nessa época, naquela época faltar vinho numa festa era um escândalo tremendo, era vergonha pros noivos. Aí foi quando acabou-se o vinho e Maria estava lá, que é onde descreve o Evangelho, que ela intercede por aqueles que estavam quase passando vergonha para que seu filho Jesus Cristo se manifestasse. Foi quando ela falou: fazei-vos o que ele vos disser. Foi ali que ele fez o seu primeiro milagre, onde muitas pessoas que estavam puderam ver o seu milagre, puderam ver a olho nu, mesmo estar ali frente a frente, como eu estou aqui com vocês agora falando, e puderam testemunhar. Então os apóstolos ali começaram a ver os seus feitos e começaram a participar da vida de Jesus no seu cotidiano, o que ele fazia, o que deixava de fazer e para onde ele ia. Porém, como a fama de Jesus ficou muito naquela época, na onde ele ia, ele arrastava multidões, porque até o ponto do apóstolo falar: onde irei? Só tu tem palavras de vida eterna. O pessoal, as pessoas daquela época começaram a ir atrás de Jesus. Só que a multidão era imensa, ele começou a não ter disponibilidade suficiente para atender todas as pessoas no momento. O que ele fez? Ele escolheu 12 apóstolos para que eles pudessem fazer o que ele deu toda a autoridade
para a sua igreja, que ali eram os 12 apóstolos. Os 12 alicerces da igreja estão ali, onde ele deu autoridade para expulsar demônios, para curar os doentes, perdoar os pecados, onde já nós vimos um pouquinho lá atrás nos outros vídeos esse feito de Jesus. E com isso, com o tempo, depois que Jesus, com seus 33 anos, se entregou na cruz por nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, onde ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não pediu para escrever nada. Jesus, nós temos que ter em mente e ter consciência disso. Jesus, ele não pediu para escrever nada. O que nos conta a tradição, que é aí que está, é isso que outros não entendem, o que conta a tradição que chegou até nós, que a única coisa que Jesus escreveu foi naquela hora que a mulher adúltera foi levada até ele para raciocinar melhor naquele momento, para ele ter um momento de descontração, que já estava o clima muito pesado, que eles queriam colocar Jesus à prova. Ele escreve alguma coisa no chão que ninguém sabe o que é. Uns dizem que pode ser os pecados daqueles que estavam lá naquele mesmo ambiente. Uns falam que ele desenhou o símbolo do cristão, que é um peixe. Outros falam que ele colocou o nome da mulher que estava sendo apedrejada. Então não tem uma prova científica do que foi, mas sabemos que ele escreveu. Não sabia se também ele estava meio que tipo fazendo uma brincadeira para ensinar aquele povo que aquele que não tivesse pecado que tirasse a primeira pedra. Então aqueles que viram aquilo transmitiram para nós. Isso não está na Bíblia, não está na Sagrada Escritura, mas o que conta a tradição é isso. E foi quando os apóstolos começaram a ir de 2 a 2 pregar o evangelho a toda criatura, para onde eles iam. E para nós chegarmos a esse conhecimento de tudo isso, nós devemos muito, além dos 12 apóstolos, o outro apóstolo chamado Paulo, São Paulo, que era Saulo. Jesus mudou seu nome para Paulo. Que nós temos muitas cartas paulinas, onde ele foi àquelas comunidades e acabou ensinando aquele povo, transmitindo oral. Um exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, para traduzir um pouquinho o que eu estou falando. Quem é pai, mãe, você que já tem avós, enfim, provavelmente o seu pai, a sua mãe, os seus avós já contaram alguma história para vocês do passado, que foi passando de geração em geração. Só vou falar, quando minha mãe fez isso, eles relatam a vocês. Tem algumas coisas que tem fotos para você conseguir ver, que hoje em dia pela nossa tecnologia nós temos fotos, nós temos escritos. Então eles passaram de geração em geração aquela história. Minha mãe conta muitas histórias do passado dela, então ela está contando, então eu vendo o que eu compro dela. Que é o que? Ela contou aquela história, nós acreditamos que aquilo literalmente aconteceu, e nós contamos para os nossos filhos, para os nossos netos, e aí passamos de tradição em tradição. A tradição da igreja foi exatamente isso, traduzindo para os dias de hoje. Então foi isso que os apóstolos fizeram. Eles foram e trouxeram tudo o que nós sabemos hoje de Cristo, onde ele andava, o que ele fazia, os seus feitos, os seus milagres. Por isso que nós acreditamos nesse Deus, que se nós hoje, aqui no Brasil, vamos dar um exemplo aqui onde nós vivemos no Brasil. Se nós conhecemos a teologia não, mas a doutrina católica, nós devemos aos jesuítas que chegaram aqui, enfrentaram a selva, perigo dos próprios índios, que naquela época eram tribos canibais também, ser devorados por eles, mas eles enfrentaram, quiseram catequizar esses índios passando pela tradição também. Por isso que nós acreditamos que nós sabemos que o Brasil é o país mais católico do mundo e o mais cristão também, mas ele é o país mais católico do mundo por conta disso, porque foi descoberto por portugueses, né, que todos nós sabemos da história, mas também foi rezada a primeira missa, que é onde os jesuítas se aqui instalaram, foram expulsos depois, mas eles instalaram e eles passaram a cultura católica para nós. E com a nossa doutrina católica não foi diferente. Cada apóstolo foi para o seu lugar e fizeram as suas comunidades. Por isso que é os ensinamentos dos apóstolos, chamada tradição apostólica.
O Catecismo da Igreja Católica nos diz: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido, antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. O que quer dizer isso? Que Jesus ele deu toda a autoridade para os seus apóstolos irem pregar o evangelho, como eu havia dito. E de pregar o evangelho a toda criatura. E também pregar a salvação perante os apóstolos. Então eles têm esse poder porque foi dado do próprio fundador da igreja, o próprio Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos têm essa missão. E também temos a pregação apostólica, que é, como eu disse, eles têm a transmissão, que também diz o nosso catecismo, é a pregação apostólica, é a transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor. Fez-se em duas maneiras. A orante. A orante é pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então essa parte orante é que os apóstolos pegaram o que Jesus falava, eles conseguiam transmitir de uma maneira que o povo entendesse e para que o povo acreditasse que na terra passou um homem que salvou eles do pecado. Porque naquela época muitos ainda não acreditam que Jesus morreu na cruz. Os judeus mesmos não acreditam ainda de Jesus porque eles acham que o Messias, o Salvador deles, ainda está por chegar. Nós não. Nós acreditamos que já Jesus é o Messias, o Deus prometido, Deus conosco, Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós, que veio uma vez para ensinar e criar a sua igreja, e a segunda vinda é salvar essa igreja. Que nós somos o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça, então ele vem chamar os seus eleitos. E também pelo Espírito Santo que foi soprado por eles no cenáculo, que foi no dia que Maria e seus apóstolos estavam reunidos no cenáculo, onde ele adentrou sem abrir a porta, sem nada, ele apareceu à frente deles e falou, e inspirou o Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem ter toda a autoridade do poder que ele deu aos seus apóstolos. E também essa pregação apostólica por escrito, que é a Sagrada Escritura, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles no cenáculo, puseram por escrito a mensagem da salvação. O porquê que eu estou falando isso e porquê também aqui fala no Catecismo da Igreja Católica, que foi pelo fato por escrito. Porque vamos voltar só um pouquinho, só para vocês entenderem. No Antigo Testamento, como que nós conhecemos a comunidade judaica? Essa parte do Antigo Testamento, que tem 47 livros, onde nós sabemos que na época de Jesus já era difícil. Imagine muito mais na época de Moisés, onde não era qualquer um que escrevia. Nós sabemos que o dom da escrita era muito difícil, era uma coisa muito cara para se aprender, e era só realmente quem realmente era da sociedade, enfim, tinha esse poder. Por isso que Moisés, quando ele nasceu, Deus preparou ele para libertar o seu povo da escravidão, mandou ele dentro do palácio, que era na onde ele poderia ter toda a cultura para ele poder dar procedimento a salvação por aquele povo, a libertação daquele povo. O que ele achou necessário depois fazer de tudo isso? Depois que ele recebeu a sua vocação perante a sarça ardente, que Deus falou por ele, que ele escutou a voz de Deus, que depois que ele saiu do deserto, do Egito para fazer a caminhada no deserto, ele achou necessário escrever, registrar aquele fato para que não se perca essa história do Deus prometido, onde Deus tirou o seu povo da escravidão e se cumpre a aliança que ele prometeu. Por isso que tem o dom da escrita.
Por isso que ele achou necessário escrever. Começou a escrever Gênesis, depois Gênesis, depois o Êxodo, enfim, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois teve as outras pessoas, né, os outros que foram depois dele, que acharam necessário, porque viram os pergaminhos, viram as pedras também, que foram escritas, que ele começou a escrever em pedras. Aí foi quando ele deixou a sua sucessão nessa parte para que outros escrevessem, para não se perder essa palavra. Voltando aqui no catecismo, continuada na sucessão apostólica, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Então, como na época de Moisés ou as outras épocas foram escritas, com os apóstolos foi a mesma coisa. Eles foram escrevendo, foram achando necessário, que nem tudo que estava na Bíblia eles não conseguiram, na verdade, não foram os apóstolos, foram depois os evangelistas que viram, que passaram essa tradição para os evangelistas, onde eles acharam melhor escrever para não se perder. Que a ordem dos evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eu costumo dizer é como o meu pároco, que é o que me acompanha na minha vocação, ele chegou uma vez e falou assim para mim, e também para a Assembleia, onde ele falou na hora da Santa Missa, ele falou: quem quer fazer uma faculdade de Jesus, leia Mateus, Marcos e Lucas. Mas quem quiser fazer uma pós-graduação em Jesus, leia João. Porque ele foi o apóstolo amado, ele foi o evangelista amado, ele foi o que estava mais do lado de Jesus, por isso que ele conseguiu pegar mais informações. Ele foi o único que teve a ousadia de falar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele que teve ali, naquele momento onde João Batista batizou Jesus, então ele teve a ousadia de chamar eis o Cordeiro de Deus. Então ele teve mais informações do que os outros. Porque muitas pessoas, depois eu vou falar isso com mais calma na Sagrada Escritura, mas para vocês terem ideia, que eu sempre falo isso àquelas pessoas que venham até mim para perguntar sobre alguma coisa dessa, principalmente que falam que a Bíblia é controversa, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, que essa catequese é muito bacana sobre que são 4 evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, temos coisas diferentes escritas, mas o intuito é o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Se acontece temos 2 pessoas num perímetro de 1 quilômetro, acontece um acidente com um avião. O avião cai, mata todo mundo e vem uma reportagem perguntar para essas 2 pessoas que acabaram vendo esse acidente. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Pergunta primeiro para o lado direito o que ela viu. Ela vai descrever que o avião caiu, o lado dela pegou fogo, que o avião começou a balançar, caiu e matou as pessoas. Aí vai perguntar para a pessoa do lado esquerdo o que ela viu. Ela vai falar aqui do lado dela: a asa escapou, a turbina parou de funcionar e o avião partiu no meio. Foi errado o que elas falaram? Não, cada uma falou a sua visão, mas não deixou de acontecer esse acidente. Não deixou de matar aquelas pessoas. Mas teve visões diferentes. É isso que acontece na Bíblia, principalmente com os evangelhos. Porque cada um viu de um jeito, cada um interpretou de uma forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O Jesus que eles pregam, o Jesus que eles colocam ali naqueles evangelhos, são o mesmo. Aquele que nasceu, se desenvolveu, cresceu, morreu e ressuscitou. Foram essas coisas que eles colocaram ali. Eles não precisaram colocar ali dizendo que Jesus foi no banheiro quantas vezes, eles não foram ali para colocar quantas vezes Jesus trocava de roupa, porque isso não faz parte da salvação. Independentemente se você colocar isso ou não na Sagrada Escritura, não vai mudar a história da salvação. O que vai mudar a história da salvação é o quê? Que ele curou as pessoas à distância, ele curou as pessoas só de tocar na sua veste, pela fé das pessoas em Jesus Cristo. Então por isso que é importante a escrita. Por isso que eles acharam necessário essas escritas para que isso não se perca. E como deixou aos bispos, chegou a nós. Você que está me acompanhando,
Você que é católico, você que tem o bispo aí na sua diocese, na sua paróquia, enfim, que você já chegou a ver um bispo, eles são os sucessores daqueles que começaram tudo com Jesus Cristo. De Pedro, Paulo, Tomé, enfim, entre outros. Eu não vou conseguir aqui falar os nomes dos 12 apóstolos, porque tem muito nome aí, Tadeu, enfim, André, João, enfim. Eles são sucessores deles. Então, se você falar o mal de um desses bispos, você está falando mal de toda a tradição da igreja, porque foram ali, eles estão ali para representar, foram ali que foram as primeiras ordenações. Ninguém se ordena padre, ninguém se ordena bispo, ninguém se ordena diácono, enfim. Porque temos que ter essa sucessão. Os apóstolos, pela essa passagem que Jesus deu para eles, toda a autoridade da sua palavra e do seu poder, eles também fizeram, onde eles passaram, as comunidades que eles passaram, colocaram pelas mãos sacerdotais deles, colocaram e fizeram os outros bispos, os primeiros padres da igreja, que é uma matéria da filosofia, que é a patrística, os primeiros padres da igreja, onde eles podem falar com muito mais propriedade, porque eles viveram muito mais naquela época. Então, é nessa sucessão, que é onde é transmitido. É o que também fala aqui no catecismo. Com os sucessores dos bispos, a eles transmitir o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial dos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orante. Aí é na onde nós voltamos mais um pouquinho, que é por tudo isso. A tradição não está acima da igreja, da palavra de Deus e também do magistério, mas ela é tão importante quanto as duas, por conta que com a tradição nós entendemos o que Jesus quer nos falar por conta da tradição. Passando mais aqui um pouquinho. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: O que de mim ouviste, em presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. O que quer dizer essa palavra? Que Paulo, quando ele perseguia cristãos naquela época, ele perseguia aquelas pessoas que acreditavam em Cristo naquela época. Que o nome dele era Saulo. Depois, Jesus, quando apareceu para ele, perguntando: a quem tu persegues? Ele queria saber quem que estava falando com ele. Você está perseguindo a mim, a Jesus. Foi quando ele se converteu e se tornou um maior pregador, que se nós conhecemos hoje também esse Jesus tão maravilhoso dessa forma, que ele fez tantos feitos, nós temos que dever a Paulo. Porque nessa comunidade que ele mandou para Timóteo, essa comunidade de Timóteo, como eu havia dito no outro, essas comunidades que eles fundaram, é como se fosse, tem a diocese, que é a igreja principal, e tem as paróquias com as suas comunidades, as suas aliadas, as suas, como posso assim dizer, as que ajudam a diocese e também a paróquia. Então essas comunidades onde cada um tem, que nem a paróquia de onde eu venho é a paróquia São Roque, mas ela tem as comunidades Santa Luzia, São Judas Tadeu, tem outras comunidades ali. E essa comunidade é como se fosse isso, a Timóteo, que ele mandou essa carta para eles, essa epístola, e escreveu para eles dessa forma: o que de mim ouviste. Então ele ensinou. Por quê? Por escrito. Ele não ensinou escrito, ele ensinou na palavra, orante, para depois ele escrever essa carta, para que eles possam
testemunhar melhor e passar à frente àqueles que mais necessitam da palavra de Deus. O que ouviste de mim em presença de muitas testemunhas, que teve também pessoas que estavam num ambiente naquele momento, confia aos homens fiéis, que é o quê? Aqueles homens que seguem a Cristo, não aqueles pagãos que chegam e você não pode confiar porque não falam coisa com coisa, enfim. A homens fiéis que por sua vez sejam capazes de instruir os outros. Então o quê? Aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus, aquelas que ajudam a manter a sua fé viva e presente no Cristo ressuscitado, para que ela possa te ajudar a fazer essa distinção de quem pode e quem não pode passar adiante. É isso que Paulo fez. Ele ensinou aquela comunidade, ele fez de tudo para que ensinar o aprendizado dele, que ele foi convertido, que Jesus apareceu para ele, falou com ele, e ali ele pôde passar o que nós acreditamos hoje, o que nós pregamos e o que nós vivemos todo santo dia, e principalmente aos domingos, que é o dia do ápice da nossa fé, que foi onde Jesus ressuscitou. E aqui nós temos também o que traz o nosso catecismo, é a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tende para o mesmo fim. Tanto uma contra a outra tornam presente e fecundo na Igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Pegar aqui rapidinho essa passagem para mostrar para vocês o que quer dizer essa palavra. Mateus 28, 20. Que é onde ele quis passar algum ensinamento aí para os seus apóstolos, que diz assim: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Não escrevi, mas prescrevi no sentido de falar o que ele fez durante a sua vida terrena aqui conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então é isso que ele quis dizer, que é para eles passarem o que eles aprenderam, e ele estará onde onde dois ou mais estiverem reunido em meu nome, aí estarei no meio deles. Isso ele prometeu. E para encerrar essa explanação sobre a tradição, para dar continuidade no outro vídeo, na outra explanação sobre a Sagrada Escritura, para terminar o tripé da nossa fé católica. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sobre a moção do Espírito Santo. Então, que nós temos também que ter em mente que a Sagrada Escritura não foi escrita do nada, que outras pessoas pegaram e escreveram qualquer bobeira ali. Não. A igreja a Bíblia ela foi escrita porque teve uma moção de alguém que sentiu o Espírito Santo que escreveu. Por isso que nós acreditamos que a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura fazem parte da nossa doutrina. Por quê? Porque nem tudo que nós sabemos sobre Cristo também está escrito na Bíblia. A Bíblia ela só foi feita porque eles acharam a necessidade de passar o que eles aprenderam e o que eles viram. Mas nem tudo que está na Bíblia. Por isso que nós não fundamentamos a nossa fé exatamente na Sagrada Escritura. Para nós é uma regra de vida? Sim, nós sabemos que é uma regra de vida. Mas nós não seguimos ela pontualmente 100%, porque foi inspiração divina, mas foram mãos humanas que escreveram. Que ele pode ter sentido uma moção do Espírito Santo, mas ele possa ter colocado a sua interpretação. Então por isso que nós confiamos que ali foi o Espírito Santo que soprou, mas que o evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João, eles puderam, às vezes, ter escrito de uma maneira que não foi exatamente a que foi vista. Se assim eu posso dizer, não sei se vocês estão interpretando, não que não é para nós acreditarmos e não que isso daqui não seja verdade. Longe de mim de falar isso, que seria uma heresia se eu falasse isso, mas é que eles, por eles serem homens, eles são falhos. Então por isso que nós não fundamentamos 100% a nossa doutrina só na Sagrada Escritura, como a comunidade protestante faz. Até porque, um exemplo,
A Sagrada Escritura não fala do batismo de crianças. Mas a comunidade, pela tradição, diz que naquela época, quando eles iam batizar aquela família provavelmente tinha algumas crianças, então eles batizavam todos da família. Então o que nós já imaginamos? Que por eles batizarem todos daquela família, continha criança também. Então nós acreditamos no batismo da criança porque nós acarretamos o pecado original lá dos nossos pais Adão e Eva, que a criança ela não tem pecado, nós sabemos disso, como eu havia dito nos sacramentos do batismo e depois do crisma, que nós morremos para o mundo naquele exato momento que você não pôde escolher, que sua mãe escolheu os seus padrinhos para que seja os seus pais na fé, mas aí você morre para o mundo pela água do batismo e renasce em Cristo, que aí você participa da vida cristã. E depois, com muita consciência, com muito estudo, que você faz a sua catequese, que você vai aprendendo com o seu catequista, os sacramentos, enfim, aí você faz o crisma. Aí sim, para você se tornar católico. Então, por isso que nós não fundamentamos a nossa fé exatamente na Sagrada Escritura. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Santo de verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, expondo e difundam. Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. É isso que eu acabei de dizer. Nem tudo que é revelado, somente o que está escrito na Sagrada Escritura, é 100% verdade para nós, que nós precisamos de mais. Nós precisamos da Sagrada Tradição, depois do Magistério, que realmente foi feito muitos estudos para que o Magistério pusesse tantas coisas para nós, e também com o estudo da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento, piedade e reverência. Então, essa é a parte da transmissão da parte da tradição da igreja que chega até nós. Pelas histórias que foram contadas no passado, nós relembramos e nós, com a ajuda da Sagrada Escritura, nós interpretamos melhor. Porque diz a um padre da Igreja Católica, conhecido por muitos católicos, que é o padre Paulo Ricardo, ele fala que para nós entendermos 100% a Sagrada Escritura, precisamos primeiro ter uma dose de humildade, de pegar o Catecismo da Igreja Católica, estudá-lo, para que nós possamos entender a Sagrada Escritura. Aí irá fazer sentido, porque primeiro, eu vou fazer o gesto aqui como eu fiz da outra. A Bíblia nasce da igreja, então ela vem depois da igreja. Primeiro a igreja, que é onde Jesus veio no meio de nós, e depois veio a Sagrada Escritura, que a Escritura nasceu católica, porque ali foram os padres que traduziram, que teve a tradução do latim, veio por São Jerônimo, que foi a pedido do Papa Dámaso na época, que fez a tradução da Sagrada Escritura para o latim, que nós chamamos de Vulgata. Então aí depois, na outra explanação, nós entraremos nessa parte sobre a palavra de Deus, que aí temos muito mais informações, até porque nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando da palavra de Deus. Então aqui eu encerro a minha explanação sobre a tradição apostólica, porque os apóstolos teve muito a ensinar para nós, e é isso que eles fizeram até os dias de hoje, e estão fazendo todos os dias perante os bispos da Igreja Católica, porque se nós conhecemos tudo isso, também devemos aos bispos, e como eu disse, 3 séculos discutindo para passar melhor para nós essa tradição tão bonita que nós acreditamos que Jesus passou na terra por conta desses homens santos que ouviram, pregaram e passaram para nós, e esses também santos, que é os Mateus, Marcos, Lucas e João, passaram para nós essa parte. Então aqui eu encerro mais uma explanação, e até a próxima explanação falando sobre a Sagrada Escritura.